Oi, Juliana, Sene, Aline. Oi, pessoal. Oi, oi. Tudo bem? Érica, tudo bem? Pati, Joyce. E aí, Aline. Oi, Jana. Paulinha. A Lívia, boa tarde, boa tarde. Lisandra. Davi, Paulinha, Ana, Move Pilates. Oi, pessoal. Patrícia Marcondes, Janaíne, Érica. Que bom, gente, que bom. Foi meio em cima da hora que a gente resolveu divulgar a Carol, essa live, mas desde que tudo aconteceu, eu tenho recebido muitas mensagens. Oi, Jéssica, sobre a questão da quarentena, né? O que fazer com o estúdio. Então, é, eu vou dizer para vocês que eu, de certa forma, tô. Oi, Kelinha. Vou dizer para vocês que eu tô, de certa forma, bem confiante, mas eu tô com esse sentimento porque eu tenho o Thiago, né? Que ele é o gestor da Leve, ele é administrador, então acho que nada melhor do que ele para falar dele, né? E cadê ele? Deixa eu ver. Aí, me chama aí, Ti. Pode me chamar lá, Ti. Ziza, Tuane, Letícia, Cris. Que bom que vocês estão tudo aqui. Ariston, oi Ariston, Maiara. E aí, oi, Ti. Tudo bem? Tudo, e você? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem? A mim, ao Thiago? Faça um joinha aí pra gente saber se vocês estão ouvindo bem, por favor. E aí, galera, tudo bem? Olha, querido. Falei de você ontem. De... E aí? Luciano, Cíntia, sim, ouvindo bem? Legal? Ótimo. Então, antes da gente entrar no tema, né, dessa live, eu vou deixar os comentários abertos, porque a ideia é justamente cumprir com um dos propósitos que a Leve tem, desde que a gente começou com a Leve Treinamentos, que é fazer o Pilates crescer, ajudar de alguma forma. Então, o Thiago, ele é excelente gestor, ele, meu Deus, sem ele a Leve não sei o que seria. Então, quem não te conhece, se apresente para o pessoal, por favor. Tudo bem, Fale um pouquinho de pessoal? você. Tudo certo? Então, eu sou o Thiago, eu sou o esposo da Carol, para quem não sabe, sou filho do Antônio e da Inara, e sou um cara muito apaixonado e dedicado aí ao que eu faço. Gosto muito de aprender, estudar, sou bem estudioso. E gosto muito do universo do empreendedorismo, da gestão, enfim. Sou doente por aprender, gosto muito de aprender. Acho que aprendizado está na essência da minha vida e eu acho que é dos fundamentos primordiais aí do sucesso. Quando eu falo sucesso, não só profissional, pessoal, de qualquer indivíduo. Eu sou administrador de formação, sou formado em administração com habitação e marketing. Tenho
pós-graduação em gestão de mercado financeiro e gestão de operações e serviços, pela FAI e pela FGV. Sou coach formado pela maior instituição do país, aí fiz toda a grade de cursos da Febracis, né? Sou Golden Belt, que é algo muito bacana, que teve um impacto muito, acrescentou bastante na minha vida. E trabalhei aí na empresa mais antiga do país aí por 10 anos, fui bancário, trabalhava no Banco do Brasil, fui gerente de setor, de áreas internas, gerenciei bastante pessoas durante muito tempo, o que me trouxe uma bagagem, uma experiência aí nessa área, principalmente como lidar com pessoas aí no dia a dia da empresa. Estamos na Leve, a Leve está aí desde 2011. Fechamos 9 anos aí, vamos para o nosso 10º ano que vem. Sem sombra de dúvidas, o ano mais desafiador até então, das nossas, não só da Leve, como nas nossas vidas. E estamos nessa pegada aí desde então, e graças a Deus crescendo bem, investindo e trabalhando fortemente nisso. É isso aí. Bom, ele além de um ótimo gestor da empresa, ele é um ótimo gestor de pessoas, e isso faz toda a diferença. Oi, Cássia, que honra você aqui na nossa live. Estela. Cecília. Então vamos lá, pessoal. Ó, então é muito engraçado, né? Depois que veio essa questão da quarentena, né? O que vamos fazer? Abre, fecha, fica fechado, o conselho diz isso, governo diz aquilo, enfim. Qual é a tua opinião sobre os estúdios de Pilates nesse cenário agora? O que você acha que deve ser a primeira providência e o que você acredita que fez ou que venha a fazer a diferença nas atitudes? Vamos ser bem, né, acho que a dúvida da maioria das pessoas. E quem tiver dúvida aí também, oi Mariana, linda. O que vocês tiverem de dúvida, vão colocando aqui, porque a ideia é realmente clarear e tentar ajudar vocês da melhor maneira possível dentro do que a gente sabe. Então, cara, eu acompanho muito, né, a internet, já faz tempo a gente está focado no digital. Eu estudo muito marketing digital, muito nos últimos 2 anos, principalmente. Eu acho que eu investi nem sei quanto nisso, em mentorias, em grupos, participo de várias mentorias, enfim. E a gente acompanha muito aí a internet, o que está rolando, né? 9 horas da noite, se tu olhar o teu feed aí do Instagram, é só live agora, né? Todo mundo faz live. E nesse aí tem uma série de experts, né? De pessoas que falam e que dão conselhos e que falam e dão as fórmulas mágicas, enfim, e falam sobre diversas coisas. Verdade. Mas o fato é que nenhum deles, nem eu, nem você, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu avô, talvez o avô, dependendo da idade, mas ninguém passou por algo semelhante do que a gente está passando hoje. É algo totalmente diferente. Então, qualquer pessoa que venha te dar e te falar de crise, não sei o que, cara, não é comparável. É uma coisa totalmente única e ímpar que a gente está passando nesse momento. Então, claro, a gente fala de gestão de crise, a gente sabe que as crises elas são cíclicas, que tem teorias que falam que cada 2 anos, cada 4 anos, enfim, que as crises acontecem e vão acontecer. Só que nenhuma até então foi nesse patamar, nesse nível. Hoje a gente está falando 40% do mundo está em quarentena, né? Um dado aí que tu mesmo me falou hoje. Então, imagina, isso não é algo que dá para tu falar, não, é assim. Isso, cara, é algo totalmente novo, ninguém sabe, ninguém tem noção, ninguém tem uma fórmula para isso. E quem está falando que tem é baboseira, está querendo te vender coisa, está querendo te empurrar curso, querendo ganhar dinheiro nas tuas custas, porque agora ninguém tem uma fórmula para isso. O que eu acho... É muito comum a gente ouvir assim, você tinha que ter um caixa, né? Pô, isso aí é ridículo, porque tem um monte de gente agora pregando isso, não, porque é saúde financeira, porque assim, cara, eu falo nisso no meu curso já, quem fez curso, tem bastante gente aí que fez curso comigo, a Fran, a Bel, sabe que eu falo isso no curso, e isso, lógico, isso é óbvio da administração, mas não cabe a minha pessoa ficar falando isso agora.
Porque o problema já passou. Você teria que ter caixa, você acha como é que é a saúde da sua empresa? Cara, baboseira isso aí. Não é esse o caso. Todo mundo aprendeu, eu acho que todos os empresários do mundo aprenderam agora, a duras penas, talvez da pior forma possível, a importância de ter um caixa na empresa. Então isso é fato, não Pois preciso eu ficar vomitando isso na cara das pessoas, entendeu? daí quem Eu, não tem? e ter pronto, não Daí, teve né? porque não teve, porque às vezes a situação não permite que tenha. Né? Tá certo ou tá errado, não é essa a questão. Então a gente está vendo muita gente falando disso, muitos especialistas, muito bambambam, os influenciadores querendo falar porque da saúde da... Cara, isso aí é uma besteira, não interessa, é totalmente... É uma coisa que não tem que fazer, é uma situação totalmente diferente, cara. Ninguém passou por isso, ninguém imaginou. Nem nos piores cenários a gente constrói cenários, a gente faz cenários pessimistas, otimistas. A gente fez análise SWOT lá no começo do ano. Eu acho que a gente até botou alguma Verdade. crise, mas não é nada, a gente nunca, nem no pior cenário imaginável possível, a gente pensou que isso ia acontecer. Não tinha como prever essa parada aí. Então, talvez algumas pessoas tenham previsto, talvez algumas pessoas mais, acredito que sim. Mas, enfim, o fato é que isso tudo é uma besteira. Quem está pagando vomitando isso na tua cara, não acredite. Ele não está falando, talvez a pessoa que está falando nem tenha caixa na empresa dela. Tá? Eu comecei, depois que eu comecei a estudar muito marketing digital e esse universo, tem uma frase que me fala muito, que me toca muito, que eu acho que o Érico Rocha que fala, eu parei de escutar o que as pessoas falam e comecei a escutar o que elas fazem. Então, se esse bambambam da gestão aí, se esse expert aí em estúdio de Pilates não tem um estúdio e não está passando por essa crise, ele não tem moral para te falar. Me desculpa. É muito fácil vir aqui falar e vomitar para você, que você tinha que ter feito isso, que você tinha que ter feito aquilo, que você tinha que ter tido um caixa. Se ele não tem, né? Então é muito fácil pagar de bambambam da gestão sem ter um estúdio, sem estar passando pelo dilema, É, sem estar com as contas para pagar e vir aqui querer botar banca para os outros aí e querer é uma dar lição situação, de moral para os outros. é uma situação ímpar, como você disse antes, né? Então, ok. Vamos supor que pelas pessoas que a gente tem conversado, enfim, até mesmo a gente, né? Uhum. A questão de caixa, tudo, de custos da empresa. A realidade é que não temos, né? A grande maioria das pessoas não tem um caixa para sobreviver 2, 3 meses aí. E agora, faço o quê? Então, de novo, eu vou te falar o que a gente está fazendo. É isso que eu posso falar, é o que a gente faz, o que a Leve está fazendo, e eu posso te dizer se vai dar certo, não sei. Eu vou falar, eu vou falar o que a gente está fazendo e a gente vai saber se deu certo ou não daqui a um tempo, É tá? verdade. Mas o que a gente está fazendo, o que eu fiz, o que eu quero desde o começo é honrar o compromisso com as pessoas, acima de qualquer coisa. Porque isso não pode, porque senão a economia vai parar. A gente não pode deixar de pagar, principalmente as pessoas. A gente tem funcionários que dependem da Leve, tem gente que a única fonte de renda da casa é a Leve. Então, isso eu tenho que honrar da melhor forma possível. Eu tenho que dar um jeito. É isso que a gente vai se desdobrar e é isso é o nosso compromisso em honrar com essas pessoas, porque elas realmente precisam disso. E isso é o que vai fazer a diferença, porque elas vão gerar economia, para a economia não parar, as pessoas precisam receber. Tá? Tem uma discussão agora aí com relação ao governo federal, os governos estaduais, e falando do presidente, enfim, sem querer fazer viés política e sem defender ou julgar ninguém, o fato é que realmente a economia é o segundo fator agora que vai preocupar. Infelizmente, isso é uma verdade. Só que a gente não pode ignorar a saúde também. Então, enquanto a gente não tiver uma tranquilidade de saber exatamente o que está acontecendo, porque o problema no nosso país, no meu entendimento, é o que a gente não sabe se a informação é verdadeira, a gente não consegue confiar no que está sendo dito. Primeiro que a gente nem olha a televisão, né? Graças a Deus a gente não tem nem televisão aqui, a gente Não, não a olha a gente televisão. não. Esse é o conselho, né? Você falou para mim, o que a pessoa precisa fazer? Esse é o conselho. Isso, Desliga a televisão. Corta a diga a TV, TV. corta a Rede Globo, corta a TV da tua casa, porque isso não vai te agregar em nada, eles só vão te deixar com mais medo, só vão te deixar com paranoia e não vai te levar a lugar nenhum. Corta a TV da tua casa. Se eu puder te dar um conselho, é isso. Esquece a TV, para de ver TV. Mas o fato é que as informações não acontecem, a gente não tem informação precisa no nosso país. Tá? A gente não sabe
A gente tem 50 casos em Curitiba, aí daqui a pouco tem 100, e aí a gente tinha 2.000, daqui a pouco já tem 3. A gente sabe que os testes não estão sendo feitos em todas as pessoas. Tem gente que morre de corona sem saber que era corona. Então, é muito difícil da gente ter dados no nosso país. Então, é muito mais complicado. É diferente de uma Coreia do Sul, onde eles fazem teste em todo mundo. Na Coreia do Sul tem o drive-thru. O cara passa, faz um teste. Se ele deu positivo, ele recebe um SMS no celular e fica sendo monitorado pelo celular. Então, é outra realidade. A gente não tem isso aqui no país. Se a gente tivesse, falam que está vindo, né, os testes, mais de 10 milhões de testes. Se isso acontecer, pô, daí é legal. Aí a gente vai ter condição de tranquilidade de trabalhar. E pode ser que aconteça, Deus queira que aconteça, eu estou torcendo que aconteça. Aí vai ser uma outra realidade. Aí a gente vai conseguir trabalhar de forma mais precisa, com informação. Só que no Brasil a gente não tem. A gente não sabe. Aqui em Curitiba faz um tempo que está a mesma quantidade de pessoas. Então, eu sempre desconfiei disso. Uma semana a mesma quantidade de pessoas. Então, a gente não tem como ter certeza. Então, infelizmente, querer falar sobre economia num cenário que a gente não tem tranquilidade para trabalhar a saúde é muito complicado, é muito difícil. A gente precisa ter, primeiro, um cenário que a gente consiga trabalhar tranquilamente a saúde, que a gente tenha tranquilidade, que a gente não está botando as pessoas em risco. Como é que eu vou abrir meu estúdio se eu não sei quem está contaminado, quem não está, como se o risco que eu posso passar para alguém, entendeu? É muito desafiador isso, não tem como fazer. Então, olha, a Ângela fez uma pergunta ali, ó. Que a gente sabe quando vai voltar a abrir a Leve. A gente mandou um comunicado para os alunos hoje. Acabamos de fazer, gravamos aqui de casa, inclusive. E que a gente está trabalhando dentro da nossa expectativa, se já tiver sido liberado o decreto, se a gente puder voltar às atividades, isso vai depender do governo estadual, enfim. Saiu agora um decreto sobre fisioterapia, mas no meu entendimento não abrange pilates, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é mesmo que se o decreto seja derrubado amanhã, a gente está trabalhando com dia 18 ou dia 20. Né? Dia 20 é segunda-feira, 18 é sábado. Então a gente botou como planejamento isso. Por quê? Porque a gente vai ter passado um mês, vai ser um mês a partir da data que a gente fechou. A gente foi um dos primeiros estúdios aqui que fechou. A gente fechou mesmo sem ter a ordem de fechar, a gente resolveu fechar porque a gente entendeu que a gente não tinha como dar segurança para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Então a gente está trabalhando na nossa cabeça, com a nossa equipe, para o dia 20, caso seja possível e seja permitido legalmente. A gente não sabe se vai ser. Num cenário otimista. Num cenário otimista, é verdade, num cenário otimista. Mas a gente pretende, mas também não sabemos, tá? Mas a ideia é essa. A gente já está se imunizando, a gente está tomando suplemento, a gente está fazendo trabalhando uma forma de contenção aí, vamos estudar qual será o atendimento, como é que a gente vai poder fazer esse atendimento caso a gente volte, uso de máscara, luva, quantas pessoas por vez, enfim, isso tudo a gente vai ter que estudar e entender para saber o que está rolando. Não tem. Assim, agora é uma briga por dia, é uma novidade por dia, né? A gente tem que estar acompanhando as notícias e ver o que está saindo. Eu acho que o legal é acompanhar bastante aí o que tem saído, né? Principalmente por medidas do governo. A isenção não, né? A prorrogação do Simples, por exemplo, do imposto, da FGTS, a questão das férias, sem pagar o terço de férias. A gente já deu férias para todo mundo. As pessoas que tinham carteira assinada lá na Leve, a gente já deu férias para todo mundo. Porque aproveitando do aparato legal que eles liberaram agora de você liberar as férias e não pagar o terço de férias, pagar só em dezembro. Isso dá bastante diferença no caixa da empresa. Então, esse tipo de coisa tem que ficar ligado. Tem que ficar esperto, tem que entender o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo principalmente na economia e na política, né? Que infelizmente, agora virou uma briga política. É esse ponto que eu queria chegar. A gente sabe que para um estúdio funcionar, tem a parte da gestão, tem a parte técnica, né? Então, é gestão e parte técnica, as duas coisas que casam e fazem um bom funcionamento do estúdio. No momento, acho que está acontecendo dois desafios, tanto da parte da gestão, pela questão de toda essa novidade, coisas que a gente nunca tinha lidado, nunca tinha pensado que um dia pudesse acontecer, quanto a parte técnica também, tá todo mundo, a parte técnica do estúdio também está se mobilizando e tendo que se adaptar à situação, fazendo aula online, enfim, se virando, às vezes com tecnologia, coisa que não é uma coisa que o pessoal tem muita habilidade, né? Eu não tenho habilidade com câmera, com essas coisas aradas todas.
E eu percebo que é uma dificuldade, né? Mas a parte da gestão é a saúde, né? O coração da empresa. Então, Ti, você deu uma dica aqui que eu achei muito legal, que é vamos falar da realidade daqui para frente, né? A Aham, primeira, então, dica que eu achei bem bacana é o que você pode ver, o que o governo está te dando de respaldo como empresário, né? De sim. férias, 13º, essas coisas aradas aí que eu não entendo, mas que você acha que pode ser uma coisa legal para as pessoas conseguirem fazer essa gestão. Sim. Então, as férias para quem é CLT, né, CLT, carteira? tem carteira. Que outra coisa que pode ser feito? Aluguel? Então, a gente está negociando todos os contratos, cara, todos sem exceção. Catraca, aluguel, até o First Beat. E acredite, todos, a grande maioria tá aceitando, tá entendendo. Lógico, essas empresas também precisam receber. O cara do meu aluguel precisa receber, ele tem uma fonte de renda disso, então a gente precisa de alguma forma honrar. Só que a gente precisa chegar no meio termo e a gente precisa negociar. Como eu falei, cara, é uma situação que nunca, nunca, nunca no mundo aconteceu. O cara da tua imobiliária lá que tu contrata, ele nunca passou por isso. Então ele não adianta, se tu for lá negociar com ele, ele vai ter que te entender, ele vai ter que te flexibilizar, ele vai ter que de alguma forma chegar num meio termo com você. Porque ele não vai nem ter condição nem de executar o contrato, ele não vai ter condição nem de te despejar nesse momento. Tá? Porque eu acho que as varas não estão nem funcionando, não tem nem como o cara Então, conseguir fazer. Então não tem nem o que ele fazer. Entendeu? Então as pessoas nesse momento elas vão ter que entender. Você tem que sentar sempre com um pensamento de nunca prejudicar ninguém, de sempre tentar chegar num meio termo que seja bom para todo mundo, que as pessoas ganhem, a economia não pode parar, né? A gente não pode deixar de girar a economia, e isso até os teus alunos precisam entender. Eles precisam entender que a empresa precisa rodar, que a empresa também depende deles para sobreviver. Então é tudo uma questão de troca, né? A gente está vivendo talvez um momento, na minha concepção, um momento decisivo para a humanidade, no sentido das pessoas terem mais empatia e mais compaixão. Eu acho que cada vez, se existe algo bom nisso tudo, não sei nem se eu posso dizer que é algo bom, mas se existe, é que as pessoas estão começando a perceber o valor das outras pessoas e o valor das relações, em detrimento às coisas, né? E a gente precisa entender isso, e trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? acho que a empatia e a compaixão aí está sendo bem exercitada, né, nesses dias. Então, dica aí que você deu, ver o que o governo trouxe de proposta para ajudar, né, o Tem linhas de empresário. créditos para sair, tem bastante coisa aí para empresas que faturam acima de 360 mil, já tem um subsídio aí de ajuda no pagamento do salário, tem um negócio dos R$ 600 aí, que tá, não sei se já saiu, mas ia sair para os autônomos, enfim. O governo vai injetar dinheiro na economia, não tem como, então tem que ficar atento a isso, vai ter oportunidade de a gente conseguir se reerguer de alguma forma. Não é interesse para ninguém que as empresas quebrem. A micro e pequena empresa é responsável por 70% dos empregos no país. Então, se a gente quebrar, o país vai parar, não tem como. Então, não existe esse interesse. A economia vai ter bastante desafio, sem sombra de dúvida, mas eu acho que a gente vai conseguir. Aí eu sou otimista, né? Eu acho que a gente vai dar um jeito. Mas precisa ser realista, e não só otimista, mas realista. E pensar que em breve a gente vai precisar de alguma forma criar mecanismos para que a gente possa voltar a trabalhar de forma segura, de forma que não coloque a vida nem a saúde, a Sim, integridade física de ninguém em risco, né? Essa que é a questão. Esse que é o sim, dilema agora. legal. Então, ó, o negócio das férias com CLT. 2, negociação dos contratos, né? Sim. No caso, agora vamos supor que saia aí vamos pensar em 2 cenários. O decreto que pode abrir o estúdio. O pessoal está Aham. voltando a trabalhar. Que postura profissional você acha que seria interessante para até ter uma relação bacana, um entendimento bacana do cliente com o proprietário?
que você acha que seria uma providência inevitável, de postura profissional, das pessoas que trabalham no estúdio? Que segurança que a gente daria para os clientes que eles estão indo... Eu vou falar do que eu acho que a gente fez. Eu vou falar de novo sobre a Leve e eu acho que é a melhor forma de falar. A gente na Leve, quando eu vou falar eu e você, mas a gente tomou a decisão de fechar no dia 18 porque a gente não tinha tranquilidade de atender ninguém. As pessoas estavam indo espirrando, pessoas de mais de 60 anos lá, gripadas, estavam indo lá. A gente não tem como, vamos fechar porque não tem como. E a gente manteve o que a gente acredita. E a gente vai manter o que a gente acredita. Então, independente... Cara, acredite, eu não acho... Eu acho que... eu não vou falar de política aqui, tá? Mas eu tenho certeza que a economia é algo muito grave. Vai ser realmente algo que vai ter um impacto muito grande no nosso país. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente não pode ignorar isso, tá? Mas a gente se preocupa com a saúde, tá na nossa essência. A gente quer que as pessoas tenham saúde, a gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida. Seria até contraditório da nossa parte se a gente forçasse a nossa empresa a trabalhar, a gente promove saúde, se a gente forçasse o nosso negócio a voltar numa condição como a que a gente está no momento. Então, dentro da nossa empresa, e é isso que eu acho que você deve fazer dentro da tua empresa, defender o que você acredita. Sem questão de política, pressão do governo. A gente tem um grupo no Pilates ali, tem gente que fala, porque aqui na minha cidade os alunos, tem outros estúdios que já abriram, os alunos estão me pressionando. Cara, os alunos não têm que te pressionar. Você tem que defender o que você acredita. Se você acha que você pode trabalhar, se você acha que tem tranquilidade para atender, se você tem segurança em fazer, beleza, vai e faz. Mas não porque está sendo pressionado pelos alunos. Esse aluno está te pressionando, talvez nem é um aluno para tu ter no teu negócio. Os nossos alunos, a grande maioria está do nosso lado, a grande maioria está nos apoiando, a grande maioria entendeu o que a gente está falando. Por quê? Porque é o que a gente acredita, a gente não vai ferir o que a gente acredita. Eu não tenho, se eu tiver um decreto hoje liberando para abrir a Leve amanhã, eu não vou abrir, porque eu não tenho vontade para abrir. Eu não vou. A gente está trabalhando com o dia 20 para a gente se programar. A gente está criando, se reunindo, a gente tem o nosso fórum estratégico ali com as nossas meninas lá de ouro, e a gente já está falando como é que a gente vai fazer, qual vai ser o atendimento, como é que vai ser os equipamentos, como é que vai ser as máscaras. Estamos criando cenários para que, caso a gente volte, a gente tenha tranquilidade e segurança para atender num ambiente seguro. Mas se não for assim, a gente não vai abrir. Porque a gente defende o que a gente acredita, a gente defende o que a gente prega. Entendeu? A gente não tá, eu não estou preocupado com o que o Bolsonaro fala ou com o que o Ratinho Júnior está dizendo. Lógico, isso é importante, sem sombra de dúvida, para a economia, mas eu defendo o que eu acredito. Se eu não tiver tranquilidade para atender, eu não vou abrir. Eu acho que isso é o segredo. E eu acho que é aí que está a grande diferença, é isso que vai fazer a diferença na empresa de vocês. Vocês têm que defender, têm que estar tranquilos e seguir com aquilo que vocês acreditam. Sem se pressionar e sem se levar pela mídia ou pela imprensa. Cara, não. Constrói o que tu acredita e defende o que tu acredita e segue com aquilo que tu acredita. É isso que esses dias eu ouvi até uma pessoa falando justamente sobre isso. Assim, o teu cliente, ele tá com você pelas tuas atitudes, pelo que você prega, pelo que você faz. E não necessariamente porque você tem um preço melhor ou coisas do tipo. E se não tiver, não é nem matar. É muito importante o cliente conhecer a gente, saber o que a gente pensa, saber do nosso propósito, porque daí gera uma relação de confiança, né? Ele não vai se incomodar se você tiver com o teu estúdio fechado, porque ele sabe, ele confia em você. Ali teve uma... você falou, então, da volta, quando voltar com o uso de máscara, de luva, disposição de aparelho, o que é possível fazer dentro dessa organização para melhorar. Uma dica também que eu acho interessante é o fluxo de pessoas, né? Depende muito da geografia do teu estúdio.
Mas controlar a entrada e a saída, né, para o pessoal não Sim. ficar se cruzando. Então Então, também acho que pode na leve, fica a gente tem uma grande vantagem, que o pé direito é muito alto, né? A gente tem um pé direito de 4 metros. Então, isso facilita e já ajuda bastante. A gente consegue ventilar bem. Então, até nisso a gente está pensando. Mas o fato é que tem aquele acúmulo das pessoas. A gente atende 16 pessoas. A gente tem a capacidade de 22 pessoas por horário. Então, são 22 pessoas saindo, 22 pessoas entrando. Então, tudo isso a gente tem que pensar como trabalhar de forma que a gente seja seguro, né? Que seja tranquilo, que a gente não coloque em risco ninguém em ninguém. risco, né? Essa aqui é a questão. E eu acho que tem uma pergunta ali legal, ó. E para quando abrir reposição ou estender contratos? É a Bruna? Tá É a boa. Bruna? É a Bruna É Oliveira lá que... Bruno. Então, a gente, que a gente fez? A gente sentou com os nossos professores, a gente sentou com eles, e o que a gente falou, e eu vou abrir aqui, porque, como de novo, eu estou falando do que eu estou fazendo. Se está certo ou está errado, não sei, a gente vai ver mais para frente. É o que eu acredito, que a gente acredita, enfim. A gente falou, ó, a gente vai pagar como se tivesse normal, está funcionando normal, Alegre. Então, os alunos que estão pagando estão em turma, e é como se tivesse as turmas acontecendo, os professores vão receber por essas turmas. Quando voltar, a gente vai dar a todos os alunos o direito de repor ou estender o contrato. Isso é fato. A gente já assumiu esse compromisso com os alunos, independente da quantidade de dias que ficar. E aí a gente vai ter esse impacto de um mês para frente ou mais aulas, que a gente vai mais para frente propor uma ação com os professores. Mas isso eu vou propor quando eu voltar. Eu estou trabalhando algumas opções de entregar para eles, pedir ajuda deles no sentido de que a gente possa repor essas aulas dos alunos. Então, de novo, eu estou falando, é uma coisa nova, entendeu? A gente não passou por isso, os professores não passaram por isso, então a gente tem que se ajudar. A gente precisa ter o apoio de todo mundo, se unir nessa história, entendeu? Então, assim como eu quero não deixar eles na mão agora, porque eu sei que eles dependem do salário, eu preciso da ajuda deles depois. Não vou obrigar ninguém, e a gente vai contar com a boa vontade e a colaboração de todo mundo. Com a empatia, com a compaixão. Com a empatia, com a compaixão, como eu falei, são novos tempos. Com esses exercícios aí que estamos praticando diariamente agora. Mas, de novo, o que eu falo que eu acredito é que a gente precisa honrar com as pessoas, eles precisam honrar com os teus instrutores, tentar não demitir, cara, o governo está pedindo isso é verdade, cara, por favor, tente não demitir. Demissão agora não é uma coisa boa, talvez tenha que ser a última opção, porque isso vai ter um impacto na vida das pessoas e isso vai gerar esse problema aí na economia que a gente, com certeza, vai ter um impacto, mas a gente pode, de certa forma, mitigar isso, tentando da melhor forma possível. Então, realmente, repor, estender o contrato e contar com a colaboração da galera. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer. Bom senso, né, de todos os lados, né? Tem que, não adianta, a gente tem conversado bastante e não adianta ficar olhando para trás, pensando no que foi, no que deveria ter feito. O negócio é olhar o cenário agora e tentar tomar a melhor providência. Não existe uma receita de bolo, porque não teve, nem na época que teve lá a peste espanhola, lá, aquelas outras gripes, aquele troço que matou um monte de gente, o cenário mundial era completamente diferente. Em relação à tecnologia, em relação a toda a estrutura de mundo que a gente tem hoje. Então, ao mesmo tempo que a informação nos ajuda, hoje a informação é muito rápida, né? Se fosse naquela época, talvez tinha dizimado muito mais gente e a gente nem ia saber o que era. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, a tecnologia faz isso, mas também tem a questão da excesso de informação que gerar muito medo, né? As pessoas ficam com muito medo do negócio. Então, a gente precisa ser racional, ter responsabilidade, cautela, mas também ser racional, né? Talvez a emoção nesse sentido, nesse momento, a emoção acaba atrapalhando na tomada de decisão. A gente precisa ter tomado decisões racionais. Não entendi a pergunta ali, ó. Em relação à gestão dos horários de alunos, como você consegue pausar o período de treino de todos os alunos? Você consegue dentro do SW, que seria do workshop, será? Não, no quê? Do software? Pausar... Será que não é do software? Deve ser de gestão pausar todos ou tem que entrar um por um?
Cara, aí essa tem que fazer uma pergunta para Priscila. A Priscila que é bam, né, no Tecnofit aí, é a pessoa que é até amiga da galera do Tecnofit. Eu acho que dá para estender o contrato para depois. Por isso que a gente fechou um mês. Se eu não me engano, tu pode pegar o final do contrato e estender para o mês. Talvez tenha que ser um por um. Agora, eu não sei, eu de verdade teria que ver com a Priscila. A parte operacional do Tecnofit, ela manja muito mais que eu. De repente faz uma live aí com a Priscila para falar do Sobre o Tecnofit. Tecnofit, né? Mas Ela o é software, conhecida lá na Tecnofit. mas o software é bom, ele ajuda bastante. Nessas horas é importante a gente ter o software aí, nessa gestão faz toda a diferença, né? Vai dar Nossa, bastante que bom. tranquilidade. A gente fechou um mês por causa disso, porque teoricamente para nós seria mais fácil um mês, né? Lógico, se for tranquilo, se a gente puder com segurança voltar no dia 20, a gente pretende voltar no dia 20. Se tiver liberado, se o decreto já tiver sido liberado pelas autoridades, aí a gente, mas enfim, a gente vai ter que ir acompanhando para ver o que Olha acontece lá, até lá. a G falou que pode trancar geral, que elas Ah, também legal. usam Fit. Ah, legal. Legal, Então é bom, dá para é, trancar todo mundo, fica mais fácil. fica mais Então, fácil, né? nessas horas a gente vê a importância aí disso tudo, né? Como eu falei, eu acho que assim, ó, a gente tem que aprender, né? Só que é muito fácil para mim ficar falando, você tem que ter um software, olha só, você tinha que ter um software, você tinha que ter caixa. Mas, cara, tudo isso eu falo no curso de gestão. Quem já fez curso de gestão comigo sabe, e eu já falo tudo isso. Eu não estou aqui para falar, você fez errado de não fazer isso. Não é o caso, cara. A gente tem que ver para frente, daqui para frente. O que passou, passou. Mas é importante que fique de lição, né? Todas essas dificuldades que você no seu estúdio está passando, na sua empresa está passando, é importante que você aprenda com isso, né? Eu acho que existe a fase da dor, que a gente chama, né, do luto, né? As pessoas, puta, acontece alguma coisa errada, tu sofre e tal. O luto é normal, faz parte, tem que acontecer no meu entendimento, só que ele tem que ter um período de início e um período de fim. Você tem que botar uma data para o final do Para luto. acabar. Pô, aconteceu, que droga, realmente, que droga, chora, se tranca no quarto, beleza, faz o que você quiser, mas bota uma data para acabar o luto. A partir dali, acabou o luto, é bola para frente, vamos ver o que a gente vai fazer. E não repetir o erro. Isso aí que eu acho que é o segredo, eu sempre falo isso, o segredo da gestão, e é uma frase que eu falo muito, que eu até brinco lá na LED, que eu queria colar pelas paredes lá, é que aqui só admitimos como é que é? Erros, acho que é do Cortella, É só uma vez. extraordinários, como é que é? Inéditos. Aqui só permitimos erros inéditos, que é só o erro que nunca aconteceu. Então errar faz parte, só que tem que aprender com o erro. E aí, para a próxima vez, isso não acontecer de novo. E esse que é o desafio, no meio de toda essa loucura que a gente está passando, tirar a lição e olhar para frente, se preparar para o que vai acontecer daqui para frente. É isso aí. Você, então, tinha falado ali, né, você falou um negócio que me chamou a atenção, a questão do pânico, né, do desespero. Eu, há 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, aí eu estava bem a favor desse pânico, porque só tocando um terror mesmo para o povo ficar em casa, né? Eu acredito que Ah, teve a fase necessária de pânico. também. Tem Inclusive como? eu acho que até nos grupos aí que a gente participa, eu fui meio incisivo, teve Verdade. gente que ficou meio chateada comigo, eu já pedi desculpa, mas eu acho que naquele momento a gente precisava que as pessoas viessem para dentro de casa, para a gente conseguir achatar a curva e entender o que aconteceu. Agora, todo mundo dentro de casa, a gente consegue parar, analisar, entender o que está acontecendo, ver as consequências, e aí, de forma racional e de forma segura, tomar as próximas decisões, as próximas atitudes. Eu acho que foi importante esse passo de ficar dentro de casa. Acho que a gente vai ficar por mais tempo, a leve, a gente vai ficar até o dia 20, já está definido, mas independente de quem ficar ou não, se for permitido, quem quiser sair, mas o fato é que esse momento foi importante, das pessoas se virem para dentro de casa, para a gente entender, analisar de fora, né? Às vezes tu tem que analisar de fora, quando tu tá no meio da situação ali, envolto com problema, envolto com as questões do dia a dia, tu não consegue enxergar. Eu falo muito disso no curso, que é a pirâmide, né, da gestão, é operacional, tático e estratégico. Estratégico é quando você para e olha de fora. Então, quando as pessoas saíram do estúdio, vieram para casa, o mundo parou, as pessoas falaram, tá, beleza, agora vamos ver o que está acontecendo. Aí a gente consegue acompanhar e, a partir de agora, tomar decisões
um que tenha, talvez, tomara o menor impacto na saúde e na economia possível. Eu achei importante, eu acho que foi algo, no meu ponto de vista, que era importante ser feito e foi um pânico nessa hora. Só que agora o momento não é de pânico, agora o momento é de cabeça no lugar. Está todo mundo em casa, está todo mundo seguro, a gente tá com menos risco porque não está aí na rua, então agora é sentar, organizar, pensar com calma, desligar a televisão, esquecer essa mídia aí sensacionalista, porque eles querem botar problema, eles só querem trazer pânico para a galera, né? Existem muitos dados, se tu for analisar racionalmente, o número de mortos de dengue em Curitiba é muito maior do que do corona. O número de mortes de fome no mundo é muito maior do que do corona. Isso tudo é verdade, é fato. Então a gente precisa trazer isso, a gente precisa entender isso também. Né? Por que isso não é noticiado? Porque vale muito mais a pena para a mídia criar o medo e botar o medo na população, e isso virou agora uma briga política, entendeu? Isso que é o mais absurdo de tudo. Eles estão aproveitando esse momento para fazer uma briga política, para derrubar um, para promover o outro. Cara, isso é um absurdo. A gente não é o momento disso. É o momento a gente se unir e todo mundo cuidar da sua saúde, todo mundo ficar bem, e aí aos poucos a gente conseguir retomar a nossa economia do nosso país. Não é momento de fazer política. Até tem um curso do Sebrae, que na verdade no Brasil é o Sebrae que promove, que é o Empretec, e que ele foi criado num pós-guerra, né, num pós-crise, para os empreendedores voltarem, para a economia se mover e o mundo voltar à tona, né, a parte econômica. Então, as coisas vão acontecer para que a economia se recupere depois. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro foi ficar em casa, aquela situação de pânico. Pá, todo mundo em casa, fica ali 2 dias desesperado, pensando o que vai fazer, sofre aí, é importante esse luto, mas põe data para acabar. Não se desespera. Se preparar para a volta, porque as crises, agora falando de crise em geral, ela é cíclica, existem estudos sobre isso. Tá? Econômica são 4 anos, cada 4 anos tem uma crise, sempre vai ter crise. Lógico, como eu falei, essa é uma crise totalmente diferente, é uma crise que é uma outra proporção, que a gente está falando de algo que a gente nunca nem imaginou passar por isso. Mas o fato é que as crises acontecem. E depois da crise vem um período bom. Né? Lembra da crise que teve aí 2015, ficaram muito barato, teve um monte de gente que comprou teve um monte de gente, começou em 2008 na verdade, né? Mas teve um monte de gente que comprou casa nos Estados Unidos muito barato e depois vendeu e teve uma fase de superação. Então a minha expectativa, a minha esperança é que a gente volte, a economia volte forte, a gente consiga se erguer e tenha oportunidade, as pessoas vão querer sair de casa. Eu falei isso lá atrás, né? A gente conversou sobre isso. Cara, a hora que isso acabar, as pessoas vão estar sedentas por sair de casa. As pessoas vão querer fazer atividade física. As pessoas vão querer ir para a rua. As pessoas vão querer, sabe? Então, vai ter um monte de oportunidade depois disso, sem sombra de dúvida. Né? A economia vai, eu acredito. Verdade. Né? Lógico. Existem vários estudos, eu sou otimista nesse sentido. As pessoas vão querer fazer isso. As pessoas vão precisar disso, elas precisam disso. Então, eu acho que isso tem a tendência de assim que tudo passar, em breve, se Deus quiser, vão achar uma vacina, vão achar um remédio que realmente combata isso. Já tem bastante coisa em andamento. E vai ter oportunidade. E aí que está a questão. E aí eu acho que é o foco. O foco agora é se preparar. O foco agora é se preparar para o que vai acontecer. O choque a gente já teve, a gente está dentro de casa, vai ter problema financeiro, já negociou o aluguel, já negociou com as pessoas, já tentou reservar o dinheiro, pegou as economias, tentou se estabelecer, veja o que o governo está oferecendo, tenta ficar economicamente saudável, negocia os contratos, fala com o cara da imobiliária, fala com o cara do Tecnofit, fala com o cara do equipamento, fala com o cara da catraca, enfim, fala com todo mundo que tem que falar, tenta negociar o máximo possível, não no sentido de dar calote em ninguém, não queira dar calote, queira honrar com os seus compromissos, eles também vão precisar de você, mas de uma forma saudável, que você consiga honrar com as pessoas e que você consiga deixar isso saudável. Né? Depois que você fez isso, organizou a tua cabeça, está mais calma, está tranquilo, está em casa, agora se prepara. Não fica em casa vendo televisão, não fica em casa consumindo notícias sem fazer nada, vai estudar, aproveita o momento e vai se preparar. Agora é o momento que eu nunca tive tanto tempo para estudar. Eu estou até querendo começar hoje, depois eu vou conversar contigo sobre um curso novo que eu quero começar aí, que eu já estou vendo aqui, um curso online que eu vou fazer aqui, que eu quero. Eu estou com muito tempo para estudar. A gente faz o nosso treino, eu faço meu estudo, eu tenho meu cronograma, eu faço minha leitura
Então, cara, o momento é se preparar agora, porque as oportunidades vão crescer e a coisa vai acontecer. Eu acho que todo mundo vai voltar com muito mais sede de trabalho, de mercado, de tudo, né? Isso. Então, é importante também você estar preparado para essa sede e fazer a diferença no seu mercado nesse momento. Então, voltar, ó, até para os teus próprios clientes. Ah, não, eu aproveitei esse tempo, eu estudei, me aperfeiçoei. Coisas que eu muitas vezes já repeti, que eu queria estudar tal coisa e não tenho tempo, queria ter mais tempo para ler, queria ter mais tempo para estudar. E agora estou com todo o tempo do mundo aí para fazer isso, né? Que é o básico, é o que eu queria fazer. Então. Muita coisa que a gente acaba botando projetos aí que a gente não botava em andamento. Por exemplo, a gente fez as lives no YouTube, a gente nunca tinha feito. E a gente precisou fazer e fez e foi legal. Não foi, a primeira não foi tão boa quanto a segunda, mas a terceira vai ser melhor que a segunda e aí você vai fazendo. E aí isso é muito bom porque as pessoas agora estão tendo que se virar no digital, né? Vai vir muito guru falar, você tinha que ter posicionamento digital anterior. Lógico que tinha, eu falo isso no meu curso também. Eu já falava isso no curso, todo mundo que fez meu curso aí sabe que eu falava que as empresas que estiverem fora da internet vão estar fora do mercado. Eu sempre falei isso no meu curso. Só que não adianta eu falar isso agora, porque todo mundo está com a bomba, o que tem que fazer? Agora você tem que se adequar. Agora é se adequar. É WhatsApp, é Tecnofit, é o YouTube, se vira, vai fazer, tem que gerar valor para o teu aluno. Na Leve nós estamos fazendo isso, nós estamos gravando aulas semanais e a gente está pegando os instrutores, mandando uma aula específica para cada aluno, para o aluno sentir que ele não está desamparado. Então, se tem um aluno com patologia, o instrutor vai lá, grava uma aula para aquele aluno e a gente manda para aquele aluno. Então, a gente está botando lá no Vimeo, enfim, a gente vai botando nas plataformas online. Então, a gente está fazendo isso, aulas online, tem um monte de gente fazendo aula online, que é legal pra caramba, e tem que fazer. E é essa que é a questão. Agora, isso já, e essa fase já passou, né? Esse foi um aprendizado que talvez as pessoas deveriam ter tido já anteriormente, né? Quem já tinha esse aprendizado saiu um pouco na frente, a gente já está, graças a Deus, a gente já tinha trabalhando bastante com isso, então para a gente foi mais fácil lidar com as questões da tecnologia, da aula, da disposição de aula, de fornecer, porque a gente já vinha estudando isso, mas enfim, o fato é que daqui para frente... Até por isso a gente disponibilizou, né, para as pessoas que queriam ajuda. Para geral, tudo. A gente ia fazer só para os alunos, acabou botando para geral, porque tem um monte de gente que tem dificuldade. Mas isso aí você já passou, e aí que está a questão. Esse que eu acho que é o detalhe legal, porque essa transformação já ocorreu da forma mais impactante possível, né? Mas enfim, agora essa mudança já ocorreu na tua cabeça. Agora o que você precisa pensar é o quê? Não ficar estagnado nisso. Qual que é a próxima mudança? Qual que é o próximo troço que você tem que aprender para aprender enfrentar esse novo desafio? E é isso que você tem que aproveitar esse momento e fazer. Estude. Eu já fiz 2 cursos aí online de graça aí que eu já vi, já me meto em tudo que é curso, estou estudando. Cara, estou aproveitando estar em casa para aprender coisa nova. Fiz curso do YouTube, umas coisas que eu não sabia, que eu já aprendi. Então, cara, tem que aproveitar esse momento para se aperfeiçoar. Tá? Não fique vendo TV. a oportunidade, né? Não fica vendo TV, não fica vendo notícia ruim. Fica, lógico, atento, entendendo o que está acontecendo, ligado nos dados, vendo principalmente a legislação, o que está saindo, enfim, as questões do governo, o que o governo está trazendo. Isso é importantíssimo, essa informação você tem que ter. Mas isso aí é coisa de 1 ou 2 horas no teu dia, tu vai lá, consome essa informação, vê o que você precisa fazer e esquece, cara. Vai se dedicar, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da relação com o marido, vai trabalhar as outras áreas aí da tua vida que agora é o momento que você precisa trabalhar. Ótimo. Legal. Então, alguma pergunta aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sem dúvida, né, Fran? Sem dúvida. Até eu ia pedir isso para o Thiago. Thiago, tem alguma frase que você quer deixar aí como recomendação, como sinônimo aí dessa live? Alguma frase para confortar o coração? A gente nem tinha combinado isso, era roubado. Cara, eu acho assim, eu acho que vai dar tudo certo. A gente tem que ter a tranquilidade no coração. Só que, como eu falei, siga os teus princípios, siga os teus valores. Tá? Se você acha que você pode voltar porque você quer voltar e está tranquilo em voltar, e você acha que tem que voltar porque a tua missão de vida é voltar e você precisa atender os seus pacientes, é o teu propósito, cara, legal, volte. Mas não volte porque
apressando o aluno, ou do não sei quem, ou fulano abriu, eu tenho que abrir também. Cara, não faça isso. Segue o teu valor, segue o teu princípio e segue o que tu acredita dentro da tua cabeça e do teu negócio. Eu acho que esse é o segredo. Tá? Eu, particularmente, acho que não é o momento de voltar ainda. A gente não tem condições concretas de ter tranquilidade no nosso país sobre a realidade que a gente está passando. É muita desinformação ainda. A hora que a gente tiver testes, muitos testes publicados em várias pessoas e uma informação concreta sobre realmente quem tem, quem não tem, né? E aí eu acho que a gente tem mais embasamento para tomar decisão. Eu acho que ainda não é o momento, mas enfim. Se você não estiver ferindo nenhuma legislação, se for permitido, você quiser voltar, volte porque você quer voltar, porque você acredita que é o certo, porque você acredita que é o melhor para você, para o seu negócio e para as pessoas ao seu redor, né? Não esqueça que a tua empresa, ela atende um ecossistema, né? Ela tem um impacto no interno, mas ela tem um impacto externo também, né? Ela influencia a sociedade. Então, a responsabilidade social também tem que estar dentro do teu negócio. Você não pode esquecer disso. Então, eu acho que a frase é que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo, isso vai passar. A gente tem que se tornar mais forte, né? Se preparem para se tornar mais forte, sair disso mais forte do que entrou. Eu acho que esse é o segredo. Busquem informação. A gente vai fazer muitas lives aí na Leva essa semana. Aproveitem, né? Sim. A gente vai fazer, vou passar os temas aqui para o pessoal. A gente vai falar sobre o uso da palavra não na hora da instrução. Vamos ter também uma live com o tema do mito da massagem ao final da aula. Vamos ter uma live sobre colocar alunos com patologia e alunos comuns dentro de uma mesma aula, como é possível trabalhar desse jeito. A importância de um padrão de aula, mitos e verdades de construção de aulas, o que é o método I3E, que essa semana a imersão I3E está começando hoje, então vai ser essa semana aí com várias coisas, vários assuntos bem legal. E também vamos ter uma live sobre mídias sociais, né, no Pilates, que é um tema que tem crescido muito. E eu vou falar nós, né, porque eu também tô dentro. A gente não tem muita habilidade com as questões de Google, um monte de coisa arada que envolvem as mídias sociais, Instagram, enfim. Então, eu vou estar numa live aqui com uma pessoa que é bem bacana e fala bastante sobre isso, que é responsável pelo nosso marketing, a Thalita Minorelli. Então, a gente vai trazer tudo isso, todos esses temas essa semana, para que a gente ocupe a cabeça essa semana, que a gente venha com uma energia positiva, uma coisa de se preparar para o que vem depois, né? Então, essa semana, o I3E vai hoje ao ar 8 horas da noite, né? O primeiro vídeo, Ti. Primeiro vídeo às 8 da noite, Hoje às 8 da noite, tá? Então, é bem importante a gente se preparar para a hora que tudo isso passar, a gente tá mais forte e muito mais resiliente. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre gestão, eu e o Thiago, estou falando por mim e por ele, a gente sempre se coloca à disposição, a gente não é dono da verdade, a gente simplesmente é apaixonado pelo nosso negócio e estuda muito, então a gente quer compartilhar, porque a gente é muito feliz fazendo isso. E a gente quer que todo mundo seja feliz com o Pilates, com as empresas, enfim. Então, é por isso que a gente faz o que a gente faz, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, a gente tem alguns grupos aí, manda pergunta e o que tiver dentro do nosso coração, a gente vai responder para vocês. Os horários das lives ainda a gente vai divulgar, porque a gente está fazendo uma pesquisa para que esses horários sejam do que as pessoas mais querem ver, tá bom? Mas a gente... Nosso grupo Telegram, né? Telegram, Facebook, tem várias comunidade. E a gente vai ver quais são os horários mais votados aí, tá bom? Mas entre hoje e amanhã a gente já posta tudo isso aí para vocês. Gratidão por quem dedicou aí o tempo.
em estar com a gente. Se você acha que esse conteúdo foi importante e que algum amigo teu deveria ter visto, aperta aí nesse aviãozinho que está aí embaixo e manda para os teus amigos assistirem, que, né, acho que é numa corrente do bem aí, a gente se ajuda. Então, da mesma forma que a gente vai ter as outras lives, aperta o aviãozinho aí, indica para os teus amigos. E se você gostou, vou colocar lá a frase do Thiago, vai dar tudo certo, para a galera compartilhar. Não esqueça que o que você vai colher amanhã vai depender do que você planta hoje, né? Vocês viram, eu falei, eu não estou aqui para vomitar nada na cara de ninguém, mas todo mundo viu a importância de ter um caixa bom e estar bem posicionado no mundo online. A gente viu isso a duras penas. Muitas pessoas aprenderam isso na marra agora, nesse momento. Então, se prepare para o que vem depois, para você não ter surpresa mais para frente, para você não ter que aprender na marra também. Então, o momento é de aprender o que tinha que aprender, tocar, esquecer o que passou e pensar na frente, agora se preparar para não ter mais surpresa daqui para frente. Então, tá. Então, gente, aí ó, a gente teve 50 e poucos minutos de live. Se alguém tem mais alguma pergunta, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Tudo bem? Olha, de coração, eu espero ter confortado o coração de vocês aí, de quem nos buscou nesses dias. E eu tenho fé que tudo vai dar certo e eu acredito de verdade que tudo isso que está acontecendo é por algo maior, por algo bem maior, tá? Estamos todos no mesmo barco, né? Tá todo mundo junto. Estamos todos no mesmo barco, tá? Então não se desesperem, estamos juntos e gratidão aí por vocês doarem o tempo de vocês. Amo você também, Jaque. Muito obrigado. Então, pessoal, obrigado, Ti, também. Eu tirei ele do estudo dele ali. Eu falei, vamos fazer uma live. Fiquei pentelhando ele para a gente fazer essa live. E obrigado aí para você, pela tua disposição sempre em ajudar essa comunidade do Pilates aí. A gente começou aqui em Curitiba e hoje a gente já está aí, né, podendo ajudar. Até no Japão. Até no Japão, verdade. Gente, muito obrigada. Então, ó, manda lá o aviãozinho para quem você acha que valeu. Eu vou colocar aqui na página no Stories da Leve Treinamentos e na página da Leve a frase aí do Thiago, tá bom? Dá um compartilhar lá e uma curtida. Tamo junto. Muito obrigado, gente. E amanhã, então, como eu falei, tem uma live aí sobre o comando verbal. Ok? Sobre o uso da palavra não na hora da instrução, o que isso acarreta na aula. Então, hoje é imersão em 3E, às 8 horas. Quem não se cadastrou, se cadastra aí, ó. Tá aqui, ó, embaixo. Imersão em 3E no Pilates. Imersão em 3E, tá, pessoal? Hoje começa. Então, um grande beijo e até a live de amanhã, até o vídeo de hoje, até a live de amanhã. Obrigado, Ti. Até. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Beijo e até mais.